Sim, sim, se está. Então, querem ficar aqui ou querem-se? Vamos já podem vir já. Então, bom dia a todos. Vou apresentar os comunicantes desta manhã, embora eles não precisem de grande apresentação. Começamos por uma apresentação dupla, não é? Pedro Sepúlveda e António Feijó. O Pedro Sepúlveda publicou há pouco tempo com o Jorge Uribe uma edição do texto dos sebastianistas de Pessoa, que todos conhecerão, e fez o seu doutoramento sobre o livro do Desassossego, os aspectos materiais do livro do Desassossego. Quanto ao professor António Feijó, é coordenador com o professor Miguel Taman do Programa de Teoria da Literatura da Faculdade de Letras, da qual também é diretor, também faz parte do seu perfil, ou pelo menos da sua qualidade, e publicou vários artigos importantes sobre Pessoa, que infelizmente ainda não reuniu em livro, e tem uma atividade de tradutor e de dramaturgista também relevante, e eu dou a palavra sem mais delongas. Bom, então eu vou começar. No fundo, a ideia desta comunicação é fazer uma apresentação das linhas gerais do projeto, que felizmente a partir deste ano vai ser apoiado pela FCT, portanto conseguimos, enfim, em tempos difíceis ainda o apoio da Fundação, e isso não modifica em nada o nosso plano, mas dá-nos um apoio mais forte para o realizar.
Portanto, o que eu vou fazer é falar sobre as linhas gerais do projeto, naturalmente modeladas por aqueles que são os meus interesses, e depois vou focar-me especialmente na parte final, numa parte em que eu estou mais envolvido no projeto. Portanto, estranhar pessoa, um escrutínio das pretensões heteronímicas. Escrutinar pretensões heteronímicas no que respeita à obra de pessoa significa necessariamente reavaliar toda essa obra e os seus fundamentos. O nosso projeto tem, pois, por base esse propósito radical, o de reavaliar não só toda a obra, como também a tradição crítica que a acompanha, tidas como inseparáveis. Neste âmbito, a heteronímia é tomada como vexata quaestio de um campo particular de estudos, habitualmente designado por pessoa. O título indica desde logo um primeiro ponto de partida desse escrutínio. Trata-se de reavaliar as pretensões que tanto o próprio autor como os seus críticos enunciam em textos que visam esclarecer os fundamentos da obra. Estes textos asseguram a legibilidade dessa obra aos olhos dos contemporâneos e da posteridade, fixando determinados princípios segundo os quais esta deveria ser lida. Neles é focada a gênese e a identidade das figuras com cujos nomes são assinadas obras, as categorias explicativas das mesmas, como a de heterónimo, e a posição de cada parcela da obra no conjunto em que é agregada. A interpretação da heteronímia, realizada por contemporâneos e posteriormente por uma larga tradição de críticos, oscila por sua vez, nas palavras de António Feijó, entre uma ênfase na multiplicidade, em que pessoa é descrito como um mero rendezvous de impulsos mediúnicos ou dramáticos, ou uma ênfase comparativamente menor na unidade de um conjunto de textos que o nome próprio Fernando Pessoa subscreve. O escrutínio da heteronímia passa então necessariamente por um exame tanto da obra como da sua leitura, seja ela realizada pelo próprio poeta, por críticos seus contemporâneos ou posteriores. Interessa, por exemplo, frisar que o termo heterónimo, ao qual recorre praticamente toda a interpretação crítica não elaborada pelo próprio autor, é introduzido pelo mesmo tardiamente, apenas em 1928, na famosa tábua bibliográfica publicada na revista Presença. Esta introdução do termo, diretamente inspirada na sua definição no dicionário de Domingos Vieira, publicado entre 1871 e 1874, surge numa altura em que Pessoa procurava redefinir o valor sistémico da sua obra. Não só o seu valor explicativo está longe de ser evidente, como a sua ocorrência esparsa e tardia não testemunha uma continuidade com a obra escrita antes da sua primeira ocorrência. Ao contrário dos termos anteriormente utilizados pelo autor para designar diversos nomes de autor com que são assinadas obras, os de autónimo e pseudónimo, a oposição introduzida na tábua entre ortónimo e heterónimo não foi uma hierarquia que estabeleceria o nome de outro como subsidiário do nome próprio, ou, se quisermos, uma personagem como dependendo de um autor real. O termo heterónimo é introduzido enquanto adjetivo que caracteriza uma obra publicada, exatamente como se lê no referido dicionário de Domingos Vieira, sob o nome verdadeiro de um outro. Estes nomes de outros são, como defende António Feijó, motivados eles próprios significativos, remetendo para diferentes parcelas de uma obra. Em textos posteriores à tábua, Pessoa refere-se sempre a estes, sem exceção, em contexto em que é discutida a organização da obra ou a sua edição e publicação, prescindindo do mesmo em passagens que descrevem diretamente as figuras de Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis, Fernando Pessoa, entre outros. A função do nome próprio, Fernando Pessoa, definido como ortónimo, não é essencialmente distinta de outros nomes. Qualquer destes designa primeiramente uma obra de que é assinatura, e é necessário distinguir esta função da existência de figuras ou personagens para as quais os mesmos nomes também remetem. Os termos ortónimo e heterónimo, assim como aqueles que o poeta preferiu utilizar anteriormente, autónimo e pseudónimo, surgem assim em contextos de definição sistémica, editorial ou bibliográfica da obra. São nomes que assinam poemas, artigos ou livros inseridos no conjunto, publicados ou não. Reconhecê-lo implica não poder jamais separar o trabalho autointerpretativo de Pessoa do planeamento editorial da obra, entendendo-se aqui editorial num sentido abrangente, mais comum no inglês, de seleção e organização de textos. Não é por isso surpreendente que esta autointerpretação seja frequentemente associada a múltiplos planos de edição e publicação da obra. Estes planos encontram-se parcialmente inseridos em textos de apresentação, comentário, prefácio ou pós-fácio a determinada obra, mas principalmente em inúmeras listas editoriais que albergam o espólio de Pessoa. Nas mesmas, não só é variável o título atribuído ao mesmo texto,
como a inclusão deste num conjunto dado ou a sua atribuição a um nome. Nela se evidencia como a subsunção de um texto num nome não pode ser dissociada de um pensamento editorial e como deste depende a atribuição do sentido conjunto à obra, permanentemente transformada e nunca definitivamente fixada. O que até aqui esbocei, em linhas muito gerais, justifica, a meu ver, o pressuposto forte em que assenta o projeto, o de uma unidade da produção escrita de pessoa, independente de género. A dualidade em que assenta grande parte da crítica pessoana resulta de uma distinção errónea entre o plano interpretativo, o editorial ou o ficcional, o do autor real e das suas máscaras, entre outros. A escrita de pessoa, ao misturar os diferentes planos, relacionando-os entre si e tomando-os como parte de um todo, deixa de vislumbrar precisamente o contrário, uma unidade. Trata-se de uma unidade frágil, permanentemente revista e redefinida pelo poeta, mas que coloca dimensões aparentemente distintas num só plano, não permitindo sequer opor a unidade a uma diversidade que dela dependeria, ou pelo contrário, ver na diversidade o fundamento da obra. É por isso que falar de um pessoa filósofo distinto de um pessoa esotérico, ou de um pessoa poeta, outro iberista, um pessoa poeta ortónimo, outro heterónimo, um autor de fragmentos, outro editor, um autor de ficção, crítico literário ou sociólogo, é testemunho de uma visão distorcida, simplista e errónea da obra. Estas divisões entre os vários pessoas e a insistência no valor explicativo do motivo da diversidade ou da multiplicidade ofuscam o tipo de análise que o projeto se propõe fazer. O projeto propõe-se examinar as questões centrais da poética pessoana, a saber, a autoria, a heteronímia, o livro e a crítica, vendo em cada uma delas não problemas isolados, mas pontos de partida para o escrutínio da obra. Se, por exemplo, o exame de textos que debatem o problema da autoria alarga ao espectro de uma questão frequentemente reduzida ao esquema heteronímico, a relação entre estas duas questões e a crítica mostra como no horizonte da definição da autoria está o garante da posteridade da obra. A relação entre a heteronímia e a ideia de livro, por outro lado, manifesta-se numa atribuição de nomes de autor a textos que dividem a obra em vários livros, entendidos na herança do romantismo como expressão de uma figura autoral. A distribuição da obra numa série ou coleção de livros, nunca definitivamente fixada, determina várias projeções de totalidade que têm como interlocutores os diversos críticos da época. A própria narrativa que sustenta a obra e as suas diversas figuras autorais está implicada nesta concepção editorial sob a forma de uma projetada coleção de livros. É uma apresentação pública de resultados prevista através dos seminários abertos como este que hoje realizamos e ainda de um colóquio internacional, junta-se a sua divisão em várias tarefas pelas quais estão distribuídos todos os membros da equipa. Ao estudo e análise de uma questão está associada à pesquisa de textos éditos ou ainda inéditos. Assim acontece relativamente a qualquer uma das questões, estando previstas, no caso da autoria e do livro, a publicação de antologias de textos acompanhadas de ensaios dos membros da equipa e de ensaístas convidados. No que respeita à heteronímia e à crítica, a publicação de volumes exclusivamente constituídos por ensaios. Para além da série de livros, está previsto o estabelecimento de uma edição dos projetos editoriais de pessoa em formato digital. A importância que se reconhece ao planeamento editorial de pessoa na sua relação com as questões da autoria, da heteronímia ou do livro não resultou ainda numa edição de referência deste tipo de documentos que melhor o expressa, as listas de projetos editoriais. Estas listas, distintas de planos de uma obra só, elencam vários títulos projetados, atribuindo-os a diferentes nomes de autor e posicionando-os no conjunto da obra. É de notar ainda como pessoa inclui nos mesmos planos e frequentemente sem os distinguir de títulos seus, edições ou traduções de outros autores, integrando-os assim no seu projeto e na sua ideia de literatura. Este planeamento editorial excede assim largamente um mero propósito de publicação, conferindo um sentido conjunto a textos de outro modo dispares e projetando uma ideia de totalidade que transcende, mas determina a concretização material da obra. Uma edição de referência destes documentos, e vou agora falar mais especificamente desta parte, deve avaliar a hermenêutica e a filologia, recorrendo a características materiais e de conteúdo dos mesmos para determinar a sua cronologia, sempre que possível, mas também o seu sentido na obra. A análise da materialidade dos documentos inclui a consideração do tipo de papel, instrumentos de escrita, marcas de água ou timbres, mas também o tipo de escrita implicado em cada um deles, muito ou pouco emendado, datilografado ao manuscrito,
preparado ou não para publicação ou inclusão numa obra, etc. Uma das características dos mesmos é que, salvo raras exceções, estes não foram pensados para integrar livros. São, na maioria dos casos, listas de possíveis livros, de organização de um conjunto de papéis que poderiam ter dado origem a livros, o que quase sempre não chegou a acontecer. Percorrer este material é percorrer assim a história do planeamento da obra, da elaboração de várias obras em diferentes momentos, ou de diferentes títulos e nomes para o mesmo texto. A sua análise permite compreender melhor o conjunto de papéis do espólio de pessoa, e não é por acaso que as principais edições recorrem a estas listas de projetos para melhor delimitar um conjunto de textos que decidem integrar num livro. O espólio de pessoa não é constituído, na maior parte dos casos, por textos posteriormente publicados, mas por papéis que, acompanhados deste planeamento, tinham como propósito uma publicação não concretizada. É por isso que as listas de projetos incluem ainda várias indicações de tipo editorial e, mais propriamente, material, relativas ao tipo de publicação projetada, número de páginas, tipo de papel, tiragem, preço, número de volumes ou capa dessa mesma publicação. Trata-se do testemunho de um trabalho interminável de organização e projeção de uma obra nunca terminada. A realidade destes textos acaba por colidir com a persistente ideia de livro que a pessoa tinha em mente, mas só concretizou de um modo muito parcial, e com a leitura que até hoje é principalmente realizada no suporte do livro, no qual a grande parte dos textos afinal não se encontra. Esta edição não pode conter indicações meramente filológicas, ela própria deve dar conta de relações de conteúdo entre os textos. Outra ferramenta essencial será um motor de busca que permitirá aceder rapidamente a determinado conteúdo. Sendo estas listas uma espécie de mapa da obra, o leitor encontrará um tipo de acesso à mesma distinto daquele que o formato do livro possibilita e assim se supõe mais adequado à realidade dos textos. Uma edição em formato digital permite dar conta de uma realidade que afinal não cabe no livro. Como no trabalho sobre o livro do Desassossego, levado a cabo pelos membros do projeto em curso na Universidade de Coimbra, aqui presentes, trata-se também de apresentar diversas modalidades de leitura dos textos mutuamente. A edição procurará incluir e integrar dois métodos de edição distintos. Um deles a transcrição diplomática, mais próxima nomeadamente à apresentada pela edição crítica da Imprensa Nacional e também pelas edições da Babel, e a transcrição normalizada, que prescinde da inclusão de variantes, trechos riscados ou debitados pelo autor, ou ainda descrições das características do suporte. O conhecimento de todos os elementos dos documentos é tão necessário como o estabelecimento de uma leitura que corresponda a uma possível versão final de textos que habitualmente não a apresentam logo à partida. Para o estabelecimento desta versão final, é necessária uma intervenção editorial que ainda não está implicada na transcrição diplomática. E esta, para além de pressupor um critério, implica igualmente uma decisão do editor em casos de dúvida sobre qual seria a versão final de determinado texto. Eu já vou explicitar estas questões através de um exemplo. A nossa opção, no caso da transcrição diplomática, recai ainda sobre uma apresentação gráfica que prescinde de uma simbologia suplementar, para além da considerada absolutamente necessária. A transcrição normalizada é realizada através de ortografia atualizada e de uma escolha daquela que seria uma possível versão final do texto. E agora, eu se calhar ainda vou explicar, isto é uma lista de projetos editoriais que é ao mesmo tempo um plano visto que subordina vários títulos a um título de conjunto, ficções de interlúdio, que foi um título que a pessoa usou diversas vezes. E é um plano tardio, de cerca de 1932, em que ele reúne várias obras de Caeiro, Campos, Chuva Oblíqua de Pessoa, Notas para a Recordação do meu mestre Caeiro, Poemas de Alberto Caeiro, neste título de conjunto de ficções de interlúdio. E como se nota à margem, trata-se de uma ideia de vários volumes, portanto uma série ou coleção de volumes. Se puder passar à seguinte. Portanto, esta seria, digamos, uma primeira transcrição deste documento, que é o que se chama normalmente a transcrição diplomática, que inclui variantes e trechos riscados. No caso deste documento, não existe um trecho riscado, inclui, por exemplo, a transcrição de duas variantes na linha superior, 3 odes, Arco do Triunfo, ou a variante entre odes livro 1 a 3 e a
variante 1 a 2, e quando eu me referi há bocado da ideia de uma simbologia mínima, é prescindir de uma simbologia no caso das variantes, portanto incluí-las simplesmente na linha superior. O mesmo em relação aos trechos riscados, portanto seria indicar graficamente o riscado, e a inclusão de alguns símbolos que me parecem essenciais, que é o caso da lacuna, um quadrado para a lacuna, e o caso do trecho dubitado com barras verticais, que é aliás uma indicação que o próprio Pessoa deixa, no fundo sendo ele próprio uma espécie de filólogo, ele indica um símbolo que não é este, mas é parecido, e portanto parece-me que é uma indicação importante que se deve manter. E os parênteses retos, que servem para o desenvolvimento das abreviaturas. Passando então à segunda imagem, que seria então de uma possível versão final deste documento, em que a ortografia é atualizada e prescinde-se de qualquer simbologia, portanto segue-se no essencial aquelas que foram as opções da transcrição diplomática, e opta-se pela aquela que parece ser a versão final, neste caso é da última variante, sendo que o que me parece importante é que esta escolha segue um critério base, mas também muitas vezes um trabalho interpretativo, ou seja, não pode ser uma escolha certa e não pode obedecer exclusivamente a um princípio mecânico. E isso vê-se também neste exemplo, porque quando nós lemos Arco do Triunfo por cima das 3 odes, como se via na primeira imagem, há algumas hipóteses interpretativas, pelo menos 2. Há a hipótese de Arco do Triunfo ser o título de toda a série, portanto não ser uma variante, mas ser o título de toda a série e, por sua vez, como subtítulo surgir 3 odes, ou realmente vir substituir as 3 odes, o que implica uma decisão interpretativa, que neste caso tem por base os planos daquele que foi o primeiro título pensado para o livro de poemas de Álvaro de Campos, que começa por incluir, ou até por vir substituir uma primeira ideia de 3 odes, e já inclui nos seus planos pelo menos 5 odes e depois mais. Portanto, no fundo implica recorrer a essa informação para saber que não faria sentido deixar Arco do Triunfo de 3 odes, porque é um título que vai substituir o anterior, como comprovam os planos anteriores. E isto é só um exemplo de um caso em que a interpretação é também necessária para auxiliar o trabalho filológico. E só para terminar, gostaria de concluir que, em lugar de entrar em discussões intermináveis sobre critérios editoriais, é de sublinhar a necessidade de, por um lado, existir uma decisão editorial que não seja cega, exclusivamente dependente de um critério, que deve passar por vezes pela interpretação. Por outro lado, a necessidade de recorrer a diferentes tipos de transcrição e edição de texto, já que a verdade do texto, como sabemos, não está em parte alguma materialmente identificável. E com isto queria terminar e passar a palavra ao Sr. Feijão. A apresentação que eu vou fazer neste momento é uma apresentação de alguns aspectos do projeto que o Pedro viu, e depois irei também fazer referência a alguns tópicos possíveis de análise desses outros textos. Não cobriu tão exaustivamente como cobriu o projeto que descreveu. Há um projeto que foi descrito pelo Pedro que tem a ver com esta edição digital online de projetos do próprio Pessoa, projetos editoriais do próprio Pessoa. Fazer uma coleção desses projetos e tentar perceber qual a lógica desses projetos. Este trabalho que o Pedro descreveu é um trabalho que, no entanto, leva a questões teóricas muito consideráveis, porque há uma descrição de Pessoa que se funda muito na natureza subjetiva do fragmento, a natureza fragmentária de Pessoa. Mas isto cria um problema desde logo, que é o seguinte: nós podemos pensar que uma arte que foi deixada com uma grande coleção de fragmentos tem uma dignidade qualquer metafísica, o fragmento em Pessoa. Mas isso pode ser estritamente contingente. A Pessoa morreu com 47 anos, se tivesse morrido com 60,
nesses 13 anos que tinha de vida póstuma, poderia ter pegado nesses fragmentos e corrigi-los e publicá-los em forma de livro. E nesse caso, se eu tivesse feito, os livros que tivesse produzido tinham anulado qualquer dignidade do fragmento. O fragmento era estritamente contingente. O que ficaria seria absolutamente residual. Portanto, desse ponto de vista, um projeto dessa natureza tem implicações bem mais vastas. Há, no entanto, nos termos do projeto Estranhar Pessoa, mais produções. Há 3 volumes que estão previstos. Um volume que será editado pela Rita Patrício e que tem a ver com uma seleção de textos, estritamente aqui de Pessoa, que são textos que têm a ver com a questão da autoria e da figura do poeta. Estes textos visam justamente basear um pouco a noção da heteronímia, ou seja, vão analisar tudo aquilo que não tem a ver com a heteronímia enquanto tal. E só depois de constituir esse corpus de textos sobre o poeta, o autor, na ausência de qualquer consideração heteronímica, é que se vê se retroativamente isso lança luz sobre a noção da heteronímia de um outro modo. Portanto, este será um dos volumes. Um segundo volume, que em princípio será editado por mim, é justamente sobre a heteronímia e os heterónimos. E aqui levantam-se várias questões a que eu irei voltar, mas antes disso vou descrever o terceiro volume. O terceiro volume, que em princípio também será editado pelo é um volume que analisa, é uma suma da literatura crítica sobre Pessoa. Portanto, analisará a literatura crítica sobre Pessoa. Mas não será nem uma antologia de crítica pessoana, mas será uma coleção de ensaios escritos de raiz sobre a literatura crítica pessoana. Portanto, é uma suma crítica da literatura crítica sobre Pessoa. E esse texto parece muito importante, até porque a literatura crítica sobre Pessoa neste momento atingiu um ponto que requer esse tipo de análise retrospectiva. No caso da heteronímia, o volume sobre a heteronímia, vou apenas centrar sobre este aspecto. O volume também não será um volume com textos de Pessoa sobre a questão. Portanto, não será um volume de ensaios críticos sobre a questão da heteronímia. Ensaios críticos feitos de raiz para analisar essa questão. E é, portanto, um volume crítico também. Esta questão é interessante, parece-me, por várias razões, e agora 2 ou 3 aspectos sobre isso. Ou 2 ou 3 aspectos disso. Em primeiro lugar, se nós considerarmos a heteronímia, nós vemos que a literatura crítica de Pessoa podemos tomar 2 nomes, como sendo 2 nomes nos antípodas da análise do que é a heteronímia. Um deles é o de João Gaspar Simões e o outro é o de Agostinho da Silva. Colocam-se exatamente nos antípodas de como considerar a heteronímia. Ou seja, enquanto que, por exemplo, no caso de Gaspar Simões tem uma versão eliotiana do que é a história da poesia moderna. Ou seja, ele considera que ele tem esta versão ortodoxa da história literária que vê na poesia moderna a deslocação de formas de lirismo para formas dramáticas, ou para uma dramaticidade progressiva constitutiva do poeta. E, para ele, essa versão ortodoxa é uma versão que deve ser combatida. Simões não aceita esta posição. Portanto, no caso de Pessoa ilustrando essa dramaticidade progressiva da poesia moderna, no caso de Pessoa, Simões considera que a heteronímia é uma comédia absoluta, uma espécie de brasileira do chiado poética, alguma coisa deplorável. E dessa comédia insinceridade e inconsisteridade da heteronímia, Gaspar Simões apenas leva a figura de Queiro. Queiro é o único dos heterónimos que de algum modo pode ser levado. A razão por que Pessoa caiu nesse erro é, segundo Simões, muito clara. Ou seja, Pessoa caiu nesse erro porque tem um déficit dramatúrgico. Ou seja, como não consegue escrever peças, acaba por atualizar poemas que são figuras dramáticas, mas essas figuras dramáticas são formas abortadas de um plano dramatúrgico mais amplo que ele é incapaz de fazer.
E, portanto, cria mistificações. Estes nomes que supostamente existem e que diz ele, eu agora cito Simões, estão instalados essas pessoas, esses nomes, no plano da vida como se fossem companheiros uns dos outros, existentes como criaturas e seus colaboradores. Porquê? Porque a pessoa depositava maior confiança na vida do que na literatura. Isto é Simões. E esta forma é extraordinária. Aliás, a razão por que a pessoa depositava maior confiança na vida do que na literatura, e agora Simões continua, é porque realmente a pessoa não acreditava na literatura. Esta posição é absolutamente contraintuitiva, no sentido em que, em relação à pessoa, pode construir-se um argumento oposto, que é um argumento keatsiano da vida da literatura como uma alegoria da vida, ou da vida como uma alegoria da literatura, em que os dois tempos são perseguidos. Na análise que se faz dos heterónimos habitualmente, esta posição de Simões acaba por ser mais espalhada e mais dominante do que aquilo que poderá parecer. Quando se fala, por exemplo, justamente de questões como o fragmento, como a insensibilidade, como a impessoalidade, etc., há aqui há um exonerar da responsabilidade da pessoa nisso, que é justamente aquilo que Gaspar Simões deplora. Gaspar Simões deplora aquilo que muita daquilo que entende ser, hoje entende ser pessoa. No caso de Quero é para Gaspar Simões salvável desta catástrofe por uma razão muito simples, é porque, diz ele, Quero não é propriamente um homem, é um cérebro, é um crânio, isto é Simões a falar, e é uma linha de pensamento crítico. E desse ponto de vista, é um pensamento crítico importante que faz e questiona uma série de pressupostos do que é a poesia moderna. Isto é Simões. Ora, no caso de Agostinho da Silva, temos um exato oposto disto. Agostinho da Silva, no seu livro, que eu penso que é um livro extraordinário sobre a pessoa, faz uma análise de cada um dos heterónimos. E na análise de cada um dos heterónimos, dedica um capítulo a cada um deles. E, portanto, quando o capítulo tem Ricardo Reis, o capítulo pode começar deste modo. Eu não estou a citar textualmente, mas é muito próximo. Eu acho que Ricardo Reis é um amante da liberdade porque nasceu do Porto. E o Porto é uma cidade da liberdade. Os nativos do Porto têm esta dieta para cá por ali fora, mas isto não é tongue in cheek, isto é literal. Portanto, para Agostinho da Silva, em relação a esse esvaziamento heteronímico que Simões deplora, Agostinho da Silva descreve estas figuras plenas como sendo autorais de um modo absolutamente robusto. E isto são os dois, os antípodas de tudo isto. Há aspectos da heteronímia, no entanto, também que me parecem importantes. E esses são alguns dos aspectos que eu irei agora referir. Um deles é este. Uma das questões que não tem sido suficientemente tratada parece-me ser esta noção que aparece numa carta de Fernando Pessoa, a Mário de Sá Caseiro, em que Pessoa diz que lamenta ter feito os heterónimos. Eu já falei disto aqui uma vez. Nós sabemos que as cartas de Pessoa, as cartas de Pessoa a Mário de Sá Caseiro não existem, desapareceram. E os únicos vislumbres que temos da correspondência de Pessoa para Sá Carneiro são aqueles espaços que Sá Carneiro cita nas suas respostas. E numa das respostas, Sá Carneiro diz a Pessoa que não está de acordo com a Pessoa que os heterónimos sejam uma forma, e agora cita a Pessoa, uma forma de beleza errada. A Pessoa teria dito numa carta que entendia que o que fez com os heterónimos era uma forma de beleza errada. Ora, esta palinódia de heteronímia é estranha. Nós temos de pensar em que é que consiste esta interpretação. Porquê é que a pessoa tem dúvidas? Portanto, este é um ponto central. Evidentemente, há dúvidas conexas com estas. Quando a pessoa reconhece que aquilo é um disfarce. E reconhece também que tem um lado, aliás, parecido com aquilo que João Gaspar Simões deplora, de um lado de evasiva de identidade. E desse ponto de vista, este é um aspecto que tem de ser considerado na análise do heterónimos. Um outro aspecto que me parece ser necessário analisar é justamente em que é que consistem os heterónimos. Porque os heterónimos?
E desse ponto de vista, os heterónimos têm funcionado um pouco como o cabelo comprido dos Beatles, isto é, são alguma coisa de peculiar, de bizarro, e depois as pessoas não ligam muito a isso e vão diretamente à música ou aos textos. A razão inicial que a imprensa falava sobre os Beatles é justamente o facto de terem cabelo comprido, embora o cabelo comprido seja o funcionário do PCP hoje. Mas esse é um aspecto também que tem de ser visto. Isto é, qual é a natureza histriónica disto? Serve o quê? Há uma natureza histriónica disto e para que é que serve? Bom, eu tenho uma teoria sobre isso, e agora estou a falar no pessoal, mas isto, evidentemente. Tenho várias teorias sobre isto, e vou falar de um ou dois aspectos sobre isto. Uma delas prende-se com o facto em que é que consiste a heteronímia pode ser vista, ou o conceito de heteronímia pode ser visto como sucedâneo de Orfeu, ou como próximo de Orfeu. E Orfeu e a heteronímia são duas formas de vanguardas. Estas vanguardas formam-se por emulação em relação à Águia de Pascoais. E desse ponto de vista parece-me que Pessoa percebeu que Pascoais era realmente o único poeta que ele reconhecia como uma presença daimónica que era necessário considerar. E num texto que escrevi, eu defendi que o simpósio que os heterónimos conduzem foi literalmente conjecturado como uma versão rival da Águia. Se lerem a Águia, vemos que na Águia uma série de discípulos está a celebrar assiduamente o gênio de Pascoais, está sempre a dizer, estão todos a dizer que Pascoais é extraordinário, Desse ponto de vista, Queiro, Edal e os outros todos são uma seita única, são, tipo, nesse texto, um mimetismo interno da Águia de Pascoais e levando-a sinteticamente à modernidade. Porque a Águia tinha esta dicção passada, estafada, etc., que a pessoa inicialmente não conhecia como sendo idiomática do seu tempo. Portanto, este é o primeiro corolário desse texto. É que o único movimento de vanguarda em Portugal é talvez os heterónimos de Pessoa. E a disposição interna destas criaturas, destes nomes, é uma função de influência. A existência dos heterónimos há um segundo elemento que eu também já fiz e que gostaria de prosseguir e testar e ver com isso. E devo dizer que o projeto Estranhar a Pessoa tem uma vantagem para mim extraordinária, que é pôr em presença alguns críticos pessoanos mais velhos, alguns deles estabelecidos e muito conhecidos, no caso de Carol Martins, e uma série de pessoanos mais novos, no caso do Pedro, que realmente estão a fazer o que eu penso ser o trabalho mais extraordinário sobre a pessoa há muito tempo para cá. E, portanto, algumas destas posições podem ser testadas com cabeças muito vivas e muito inteligentes que estão a trabalhar isto neste momento. Mas qual é um outro aspecto teórico dos heterónimos que me parece importante? É este. Volto a Gaspar Simões para introduzir o problema. Simões começa por dizer que a comédia dos heterónimos é de algum modo uma evasiva de pessoa própria, de pessoa ipsa. E pessoa ipsa, diz Gaspar Simões, tem a sua assunção num poema. E esse poema é Ela Canta Pobre Ser Feira. Simões diz, nesse poema, Pessoa introduz e faz uma ligação à tradição lírica portuguesa. Finalmente, entronca na tradição lírica portuguesa, em que esse obsesso da heteronímia andou a diverti-lo durante um tempo e a afastá-lo disso, mas também por incapacidade da própria pessoa de fazer essa ligação. Evidentemente, sobre isto há um argumento inicial, primeiro, que é o facto de Gaspar Simões desconhecer a autoria, e disse isso, que Ela Canta Pobre Ser Feia é uma versão, como Jorge de Sena fez notar, de Wordsworth da Solitary River. Portanto, é muito peculiar que esta ligação à tradição lírica portuguesa seja feita pela intermediação de um poema romântico em inglês. Embora isto seja passível de configurar, porque talvez se possa chegar à conclusão que a tradição lírica portuguesa, pelo menos a moderna, tem alguma coisa a ver com o romantismo inglês. Então, nesse caso, temos de reconfigurar a tradição lírica portuguesa, como aliás algumas pessoas já estão a fazer também. Portanto, este é um ponto central. Mas então, em que é que consiste o tópico ostensivo de grande
parte do verso e prosa do professor, é o pathos da consciência de si. A consciência de si sendo aquilo que, nesse poema, canta Borges Ceifeira, a pessoa diz: poder ser tu sendo eu. Poder ser tu sendo eu, em que é que consiste esta dialética? Consiste em que alguém que se percebe a si mesmo como virulentamente cindido está a invejar a natureza intacta de uma ceifeira que canta sem razão. Mas, evidentemente, ele gostaria de ter a natureza intacta dessa ceifeira que canta sem razão. Eu gostaria de se projetar nisso. Mas não gostaria de se projetar nisso completamente, porque isso seria abismar-se no não pensado, no impensado. Portanto, ele gostaria realmente de ser ela sendo eu. Isto é um comércio difícil, é uma tentação muito difícil de assegurar. Bom, então, mas nesse caso, ou seja, no fundo isto é dizer que para essa estrutura cindida de si próprio há uma cura possível, só que a cura possível não é completamente desejável. A cura possível é de ser intacto, mas ser intacto quer dizer que se perde a consciência de si. Portanto, temos um dilema. E a natureza dilemática aqui pode ser resolvida pelos heterónimos. Ou seja, se a pessoa, ele mesmo, tem essa consciência de si cindida, e isso tem horrores, porque é observar-se a si mesmo, pensar, é ter esta duplicidade interna, isto tem uma violência muito grande sobre si mesmo. Se a pessoa, ele próprio, tem a violência dessa estrutura reversível da consciência de si, ele pode, isso atua sobre ele, isso é uma meta-estrutura dele próprio, de pessoa. Se, no entanto, ele lhe der voz através do eletrónico, isto muda de figura, porque a consciência de si deixa de ser uma meta-estrutura própria e passa a ser um tópico sobre o qual Campos, Queiro, etc. escrevem. Mas o tópico está estabilizado, porque Campos, Queiro não têm uma estrutura cindida. Campos, Queiro são intactos como a ceifeira. E desse ponto de vista, a natureza irreconciliável desta estrutura pode permanecer cindida e permanece, e manter a virulência dos seus efeitos, e mantém. Mas agora é enunciada não pela própria pessoa, mas pela figura plenamente refletida e indivisa de cada um dos heterónimos. E esta é um mero tópico. Portanto, enquanto tópico de enunciação, não enquanto meta-estrutura de pessoa, mas enquanto tópico de enunciação, qualquer descrição destes dilemas da consciência de si estão entre aspas, porque é falar. Construindo-se como um dado semântico, não como um dado semântico, porque é o dado semântico do poema que Queiro escreve, não como uma forma transcendental que determina a subjetividade de quem fala, que é o caso do próprio pessoa. Ou seja, a companhia de poetas condensados em pessoa, os heterónimos, constitui a dissolução deliberada da consciência de si, nos heterónimos. E, em certo sentido, nós podemos dizer que o sentido da poesia de cada um dos heterónimos é a sua natureza intacta. É isso. O sentido é só estabelecer essa natureza intacta. Este é um dos aspectos que eu tratei já e gostaria de continuar a ver e a tentar perceber se isso é assim. Aliás, Pessoa também tem um aspecto que o Pedro já referiu, no caso dos heterónimos, que é os heterónimos, por exemplo, a motivação dos seus nomes. Os nomes dos heterónimos serem absolutamente motivados e a natureza da motivação ser programática. Há uma deliberação programática naqueles nomes e na escolha daqueles nomes. Eu tenho uma diferença com o Richard em relação a Queiro, ele vê aquilo como um segundo modo particular que poderá descrever melhor do que eu, mas parece-me que na descrição do nome Queiro há uma motivação forte que afeta todo o sistema e determina todo o sistema. Eu poderei, se quiserem, depois, na altura das perguntas, ou falar sobre isso. Há ainda um aspecto crucial também na questão dos heterónimos, e poderei voltar a isto que é um minuto para acabar, mas há um outro aspecto que me parece também importante e que não tem sido tratado, que é a natureza psicossexual dos heterónimos. Isto é, fala-se muito e fala-se da gênese heteronímica, nos termos em que a pessoa a descreveu de um modo que visava prioridade a posteridade, e muitos outros, mas há muitas outras descrições, há algumas descrições
da gênese dos heterónimos, que aparecem, por exemplo, nas notas para a articulação da mestre de Álvaro de Campos, em que estes nomes surgem como tendo uma peculiar inversão sexual. Inversão sexual no sentido, não é a inversão sexual no sentido em que estamos a falar de homossexualidade. Não, tem uma inversão de sexo, literalmente, de sinal mais para menos, de masculino para feminino ou de feminino para masculino. Aliás, a lei não sabe dizer qual é exatamente o trânsito, se é um para o outro. Sendo isso o que desencadeia o heterónimo e o que leva o heterónimo a aceder à dicção, à capacidade de falar, à capacidade de enunciação. É essa mudança de sexo, por exemplo, em relação às reis. Esta criação não parece nada trivial, parece alguma coisa muito importante que tem de ser tratada. Portanto, em relação à heteronomia, eu penso que há uma série de aspectos que levam a pensar que a questão da heteronomia está longe de estar encerrada e que é realmente nuclear em relação à pessoa. Mas é nuclear não nos termos em que habitualmente é descrita. E é habitualmente descrita uma espécie de florilégio dramático do autor. Mas isso, ou da unidade e diversidade. Mas eu não penso que seja por aí. Há outros aspectos, há outras linhas de análise que são requeridas e que um volume sobre isso poderá exprimir, podendo o volume consistir, neste momento é uma ideia que tenho sobre a natureza do volume, mas isso poderá ser sofisticado, isso será de certo sofisticado à medida que avançarmos, poderá ser pedir a algumas pessoas que, em particular, escrevam sobre este texto particular de pessoa ou a partir deste texto particular de pessoa. Seria uma forma interessante de, a partir desse texto, fazer um encadeamento tonímico para toda a questão da heteronomia. E teria, simultaneamente, a virtude do comentário e a virtude da utilização popular. Eu penso, não sei se estou já neste tempo, talvez já esteja neste tempo, mas gostaria talvez só de chamar a atenção para aquele aspecto que descrevi como o da Constituição de Queiro e a importância da Constituição de Queiro. Nas notas para a recordação do mestre Queiro, há uma descrição de Queiro, que é uma descrição muito peculiar. Aliás, é pena não ter o texto, mas já fizemos também esse trabalho aqui no seminário anterior. Mas, no caso de Queiro, os seus olhos azuis, o seu cabelo de louro, que não é realmente louro, aliás, porque cada um dos dados descritivos é imediatamente cancelado na descrição, mas cancelado na descrição para esbanter a descrição. Mas o que é reiterado nesta descrição é uma brancura enfática. Queiro é sistematicamente descrito como sendo branco, a brancura do gesto, a brancura da pele, é completamente enfática esta descrição a versão que eu tenho em relação à motivação do nome é de que Queiro é uma forma de caiador, já temos falado disso várias vezes, caiador aquilo que caia, que pinta uma parede de branco. E a descrição, se nós olharmos, aliás, Queiro é uma forma, estou a dizer, de dicionário, isto não tem relação nada, é eu ir ao dicionário e procurar Queiro e não. Mas esta posição não é uma posição nada simples, porque se olharmos depois para a descrição de Queiro, nas notas para a recordação do mestre Queiro, ele aparece como uma figura escultórica e é literalmente uma escultura que está a ser descrita. E isso levanta problemas muito curiosos, porque a escultura é, desse ponto de vista, justamente porque, como forma de arte, a interioridade da escultura está toda no exterior do corpo que é visível. A escultura não tem interior. Sei lá, uma pole de filhas não tem interior, só tem exterioridade. Sobre isto há muito a dizer, eu estou a abreviar tudo. Mas, seja como for, deste ponto de vista, há uma cisão interior que está imediatamente razoável. Não há cisão interior nesta criatura. E essa cisão interior é justamente de novo o esbater daquele tópico tão violento que é a consciência de si, que a pessoa sistematicamente está a descrever, a lamentar nos seus efeitos e a tentar desconjurar. E o melhor modo que tem de desconjurar é esta natureza monumental dos heterónimos, é este teatro íntimo dos heterónimos, íntimo, realmente não é íntimo, é completamente público, em que eles neutralizam a estrutura. Portanto, eu penso que, ao contrário do que me foi dito há tempos numa conferência que fiz fora daqui, em que alguém disse, enfim,
depois de ter falado sobre os anos, os centenários, mas isso não tem interesse nenhum. Isso é uma coisa completamente estafada. Eu penso que, pelo contrário, a noção e a análise da noção requer um trabalho interpretativo muito continuado e que, de certo, só pode considerar a questão de modos inesperados e que não são aqueles que a literatura crítica até agora tem considerado. Desse ponto de vista, é isso que nós nos propomos fazer neste projeto e que agrega todos estes investigadores de gerações diferentes, mas que se encontram em condições de absoluta igualdade à volta de uma mesa, discutindo com grande riqueza todas estas questões. Neste momento, é isso que eu quero dizer. Muito obrigado.